Pelo sangue de Jesus, todo mal se dissipou e a morte foi vencida. Pelo sangue de Jesus, todo homem encontrou a vitória. Sejam todos muito bem-vindos, segundo dia da Quaresma, do Retiro Quaresmal aqui no Corações Ardentes, com a comunidade Jesus Caminho Seguro, sendo conduzidos e orientados pelo Frei Everton. Que bom que nós estamos juntos. Quero acolher você que já estava no grupo, você que chegou porque recebeu o primeiro vídeo, recebeu o vídeo de apresentação e você está aqui. Nós vamos caminhar juntos nesse tempo, nessa caminhada de interiorização, né, e de encontro pessoal com Deus. Então seja muito bem-vindo. Vamos aí, a cada dia é um dia, né, Frei? Cada dia é um dia. E aos poucos nós vamos trilhando esse caminho de perfeição. Isso. Não pensa lá há 40 dias, não, pensa hoje. Hoje aqui eu vou rezar, eu vou me interiorizar, vou fazer as minhas práticas, vou fazer a penitência que eu escolhi, vou rezar aqui no grupo Corações Ardentes. Então sejamos muito bem-vindos e nós vamos iniciar então esse segundo dia, na quinta-feira após as cinzas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Frei, como é importante nós estarmos juntos, porque se não fossem, nós vamos a chance de desanimar, de desistir, de se perder, de não saber o que rezar e o que fazer é muito grande. Exatamente. É importante a gente se sentir acompanhado. A igreja nos oferece possibilidades de acompanhamento. O retiro feito sozinho corre-se o risco de cair num orgulho, na vaidade. Ou seja, eu acredito que eu sei, eu penso que eu sei e faço sozinho do meu jeito, ao meu bel prazer. É cômodo. Nós tendemos ao comodismo, ao laxismo. Quando nós somos conduzidos por alguém, nós somos levados pela mão, nós aprendemos aquilo que a igreja quer nos ensinar, aquilo que a igreja nos ensina. Muitas vezes, em retiros, em tempos quaresmais, as pessoas correm o risco de buscar até elementos não católicos, meditar coisas que não são orientações católicas e acreditam naquilo como verdades de fé, quando na realidade não são. São coisas de outras doutrinas, de outros grupos. Nada contra outros grupos religiosos, mas não são da tradição católica. Quando nós nos permitimos conduzir pela igreja, nós meditamos junto com a igreja. Se a Quaresma nasce com o propósito de preparar os irmãos para o batismo lá desde a igreja antiga, se a Quaresma nasce com o intuito de preparar para a Páscoa, porque a Quaresma sempre olha para o tempo pascal, nós também precisamos viver com a igreja aquilo que a igreja nos ensina, não é? Porque se a Quaresma surge dentro da igreja com esse intuito, nada mais justo do que vivermos autenticamente isso. E é bom você então sentir-se acompanhado. Não faça sozinho, não corra esse risco. Isso. Permaneça fiel, permaneça firme nos propósitos e no propósito que a igreja nos ensina. A igreja como mãe, como que pega a gente pela mão e nos conduz pelo tempo da Quaresma. Imagine você atravessando um deserto. Sozinho é mais cansativo, sozinho você não sabe o caminho, sozinho você nunca vai sair do deserto. Quando você vai com alguém que te conduz, alguém que te diz, é por aqui, você consegue. Né? E isso é muito importante. Lá no quando Jesus esteve no Getsêmani, a gente sabe que os anjos o serviam, obviamente. Mas quando Jesus estava no deserto, a gente sabe que o Satanás, né, o tentador, veio para atrapalhar o caminho de Jesus. Mas quando Jesus venceu o tentador, os anjos passaram a servi-lo. Olha que interessante, os anjos o serviram no deserto. Então, Jesus estava também acompanhado. Embora fosse sozinho para enfrentar as mazelas da humanidade, ele tinha também alguém que estava junto dele, acompanhando, né? E assim é a nossa caminhada para o deserto da Quaresma.
E nesse ano, aqui no Retiro Quaresmal, Frei Everton, né, vai nos ajudar, claro, né, em nome da igreja, um sacerdote, é ele que vai ser canal da graça de Deus para a gente a cada dia dessa quaresma. Frei, por onde então o senhor vai nos conduzir nessa quinta-feira, né? nessa eu também vou beber da fonte eclesial para poder conduzir, porque claro. Eu também preciso ser conduzido. Isso, é. Mas olha que importante, ontem nós meditamos um pouquinho sobre as cinzas, sobre o nosso ser pó, a falta de forma que é a cinza. A cinza não tem forma de nada, você não consegue identificá-la, né? E assim nós devemos também nos sentir, pó, sem dependentes da graça de Deus para nos dar a forma. É a graça de Deus quem nos mostra o que somos, né? E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho sobre a meditação e a oração. A quaresma, ela tem como ponto essencial a meditação e a oração. O que é a meditação que a gente aprende com os santos, com os padres? Meditar é olhar para o próprio eu interior, fazer a experiência de voltar para si mesmo, de beber na fonte da vida que está aí em seu coração, porque Deus já colocou aí a semente, já colocou aí a fonte de vida, para que você possa viver bem, para que você possa transformar a sua vida. A meditação é um grande exercício. Um exercício difícil, viu, gente? Porque hoje nós perdemos o costume de meditar. Perdemos o costume de olhar para o nosso próprio eu interior. Nós estamos tão preocupados com coisas à nossa volta que são tão fluidas, passageiras. As coisas passam de uma forma tão rápida, tão banal, que a gente acaba até se esquecendo de olhar para si mesmo e dizer: o que eu sinto em meu coração? O que eu preciso purificar? Quais ideias eu tenho que purificar? O que é preciso passar pelo filtro da purificação para que eu não tenha mais comigo? E na meditação a gente começa a prestar atenção nessas coisas. Ideias que têm que ser mudadas, concepções antigas, pensamentos ultrapassados, coisas equivocadas, pecados que nós carregamos e nunca paramos para refletir sobre eles, situações que nós temos lá dentro em nosso coração e que já deveriam ter sido arrancadas há muito tempo. Por que eu tenho isso comigo? Não sei nem por quê. Vamos tirar isso, vamos purificar. É na meditação que a gente faz isso. E na meditação a gente aprende a fazer essa experiência. Como palavra de vida para hoje, né? Para esse tema, nós pegamos o Evangelho dessa quinta-feira, o Evangelho da quinta-feira depois das cinzas. E num trechinho do Evangelho, no versículo 22, porque o Evangelho é Lucas capítulo 9, e nós pegamos o versículo 22, onde se diz: o Filho do Homem deve sofrer muito. Essa passagem é o coração do Evangelho de hoje da missa. Ou seja, é onde Jesus revela o pensamento do Pai. É onde Jesus revela o que Deus tem enquanto projeto. Qual é o projeto do Pai? Que o Filho padeça, que o Filho sofra para a nossa salvação. No projeto do Pai, a salvação de Cristo é frutífera, é vida nova. O sofrimento que Jesus iria passar era sofrimento de vida, de santidade, de purificação. Não é coisa ruim. O Filho do Homem deve sofrer muito, não deve ser visto como algo negativo. Pelo contrário, Deus já sabia que seu Filho viria ao mundo, porque Deus é onisciente, e que ele sofreria por nós todos. Aplica isso em minha vida, Frei, traduza isso para o meu hoje. Nós também nos associamos à morte de Cristo, ao sofrimento de Cristo. A gente também está vinculado a esse sofrimento do Senhor Jesus. Quando nós superamos as nossas dores, as nossas angústias, quando nós enfrentamos a nossa podridão, o nosso lixo, quando você olha para si mesmo e percebe que você não é nada, e aí você enfrenta esse sofrimento de Cristo. O esvaziamento de si mesmo, né? Quanto doloroso é a gente se esvaziar, não é, Sandra? Como é difícil a gente olhar para si mesmo e dizer: eu sou um lixo. A gente é cheio de si sempre, né? E isso que é interessante, porque quando a gente olha para nós mesmos e pensa que é cheio de si, na verdade a gente não lembra que a gente é um monte de carne, sangue, osso, verme, um mundo de bactéria andando pelo corpo inteiro, não é? Uma simples veia estourada já nos
causa um transtorno imenso, porque um derrame pode acontecer a qualquer momento, a gente perde os sentidos. Então nós precisamos entender que esse esvaziamento é um processo que nós temos que fazer. É doloroso, viu? É difícil você olhar para si mesmo e se perceber um nada, totalmente dependente da graça de Deus, né? Isso São Francisco de Assis ensinava muito bem. Nós somos pequenos vermezinhos, nós não temos nada. Tudo que nós temos é graça, tudo que nós temos é dom. Mas aí, fazer isso é um grande exercício de oração e meditação. Santa Teresa d'Ávila fez essa experiência também muito bonita, né? De olhar para si mesmo e de sentir-se totalmente despojada, vazia, sentir-se um nada diante de tão grandioso Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus. Então nós temos aí grande experiência dos santos que nos mostram de um modo muito bonito tudo isso. E esse caminho nós vamos fazendo aqui, né, para olhar para nós, para o nosso interior, desejando, né, ser um novo homem, desejando ser uma nova mulher, nesse caminho quaresmal, né, Frei? Sim, é importante você olhar para si mesmo, fazer uma profunda leitura de quem você é, quem eu sou, quais são as minhas crenças, o que eu acredito, o que eu preciso mudar e aproveitar essa oportunidade da quaresma para transformar. Tem muita coisa aí guardada que pode ser mudada, gente. Com certeza, todos nós temos as nossas crenças, as nossas fés distorcidas, né? A nossa fé que muitas vezes é meio bagunçada, aquilo que nós temos que tirar enquanto ideia errada sobre Deus, sobre Jesus Cristo, aqueles pecados tão arraigados que nós temos, é a oportunidade para você fazer isso. Hoje, como tarefa de casa a partir desse tema, eu gosto de deixar sempre uma tarefinha, né? Como tarefa de casa, né? Você vai olhar para si mesmo e vai tentar arrancar um vício, um pecado que está amarrado aí, que está preso aí dentro de você. Vamos lapidar e fazer sangrar. Então você vai colocar como meta esse dia, durante o seu dia, se você estiver ouvindo esse vídeo de manhã, ou durante a sua tarde, ou até mesmo à noite, tenta encontrar aí no seu coração algo que precisa ser revisado, que tem que ser purificado. Isso é meditação. Meditar é refletir sobre si mesmo e sobre Deus, sobre as coisas dos céus. Ou seja, meditar é você olhar para o seu interior e ver o que está ali dentro. Algumas vezes nós podemos silenciar, viu, Sandra? Meditação também pode ser silêncio, quando você não pensa em mais nada, mas aí a gente deixa para depois, porque você vai surtar. Seu Frei já começou a orientar você a fazer meditação silenciativa, né? Silenciosa, você vai pirar com 2 dias de meditação. Então, não, vamos com calma. Por isso é importante a condução no retiro. Por hoje, vamos olhar para nós mesmos e tirar o que está nos atrapalhando. Olha Jesus dizendo aqui no Evangelho que o Senhor está citando: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então olha, essa é a renúncia. Tomar a cruz é fazer esse processo, né? É você fazer a experiência dele, mas ao seu modo. Ele tomou a cruz e fez a sua missão. Nós tomamos a nossa e fazemos a mesma experiência. Lindo, né? Bonito. E é isso que nós precisamos fazer. Esse caminho que Jesus fez. Lembra, Jesus na cruz foi pregado nu, porque dizem as tradições que ele sofreu bastante e foi totalmente exposto. Foi despojado inteiramente. Jesus foi despojado até daquilo que era mais sagrado, né? Porque o seu próprio eu foi colocado ali exposto e foi esvaziado. A ponto dele dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando ele diz isso, ele está totalmente pobre. Ele está miserável, né? Eu não sou dono nem de mim mesmo mais. Eu coloco na tua mão porque eu não mando nem em mim mesmo. E é essa cruz que ele chama nós a levarmos. É esse caminho de cruz que ele quer que a gente faça. De esvaziar totalmente todo o nosso eu para reconstruir algo novo. Aonde mais nós vamos ouvir essas coisas, né? Se não for num retiro quaresmal, num tempo em que nós vamos nos deixando conduzir, porque a igreja quer nos conduzir, mas nós precisamos nos deixar conduzir. Aonde mais eu e você deveríamos ou poderíamos estar, se não aqui, nesse tempo quaresmal?
nesse grupo, nesse retiro, nessa caminhada, né, de conversão, de seguir a Jesus, pegar a nossa cruz, ou seja, os nossos pecados, as nossas fraquezas, né, aquilo que nós somos, e caminhar com Jesus mesmo assim, mas tendo a certeza de que Ele nos dá a vida nova, né, de que quem o segue não se arrepende, de que nós vamos caminhar nesses dias. Claro que vão ser intensivos, vão ser orantes, vão ser exigentes, né? Sim. Mas vai trazer vida nova. E olha que bonito, né? E hoje é apenas o segundo dia. E quanto Deus já está falando conosco, né, Frei? Sim. Nunca se esqueça que a quaresma é um tempo de exercício. Tanto que nós chamamos exercícios quaresmais. A quaresma tem exercícios, ela exige meditação, oração, mas ela exige algo de mim. Ela vai pedir que eu faça alguma coisa. E o algo de mim que estamos pedindo é essa purificação do coração. Que bonito. O senhor tem mais alguma coisa para trazer para nós? Nesse sentido também, nós pensamos na meditação que o Salmo nos traz, o Salmo deste dia, que é a quinta-feira depois das cinzas. O Salmo 1, se você pegar na sua Bíblia, começa lá no versículo 1 já a meditação. Na Santa Missa você ouvirá esse Salmo e você pode meditá-lo em casa, e você também pode pegá-lo na liturgia diária para você fazer o seu estudo pessoal do Salmo 1. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Olha, o Salmo vem ao encontro de tudo aquilo que nós meditamos até aqui. Para que nós possamos viver bem a nossa quaresma, viver esse tempo de forma sadia, nós não podemos seguir o caminho dos perversos, o caminho dos malvados, que são o caminho dos vícios, dos pecados, do mundo em sentido negativo, viu? Porque também o mundo tem coisa boa, né? Mas do mundo em sentido ruim. Então nós precisamos renunciar a essas coisas terrenas e nos ocupar com as coisas sagradas, as coisas que vêm de Deus. Possamos confiar no Senhor e seguir Ele hoje, nesse segundo dia e a cada dia desse tempo quaresmal. Para concluir o vídeo de hoje, com tudo aquilo que o Frei trouxe, que é matéria para a gente pensar, tem muita coisa para pensar, né? Muita coisa, muita mesmo. Muita coisa para a gente pensar, para refletir, é importante, porque enquanto a gente está pensando, refletindo, a gente se desliga de outras coisas que muitas vezes nos tira atenção, nos rouba de nós mesmos, nos rouba daquilo que Deus está nos falando, né? E a gente não consegue escutar. Então, que nós possamos guardar tudo isso no nosso coração e refletir durante todo esse dia, segundo dia aqui do nosso retiro quaresmal, mas rezar também, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de viver bem esse tempo quaresmal. Senhor Jesus, Rei da misericórdia, nesse tempo quaresmal coloco-me aos pés da Tua cruz e humildemente peço-vos a graça de viver intensamente esses 40 dias de conversão. Concedei-me a perseverança na vida de oração, para que, estando unido ao Teu amor, minha vida seja reflexo de Tua bondade. Que minhas orações não sejam somente palavras, mas se traduzam em gestos concretos de misericórdia. Ajudai-me a viver o jejum como oportunidade de unir-me a tantos irmãos e irmãs que não têm o necessário para a sua subsistência. Que meu jejum seja uma oportunidade de estar mais disponível para acolher Tua presença salvadora em minha alma.
Fortalecei-me na prática da esmola. Que minhas mãos sejam as tuas mãos, a ajudar os que mais precisam. Iluminai meu coração para reconhecer a tua face sofredora naqueles que vivem à margem da sociedade. Que meus olhos não se desviem daqueles que eu encontrar à beira do caminho, mas os acolha como a ti mesmo. Por tuas santas chagas, ajudai-me a atravessar os desertos espirituais, e que a tua palavra seja para mim uma bússola a indicar o caminho da vida eterna. Lavai-me, Senhor, com tua misericórdia. Renovai-me em teu amor. Que vivendo esse tempo quaresmal e unindo-me à sua dolorosa paixão, eu nunca me perca do caminho da conversão. Amém. Essa oração vai dizendo um pouco de tudo aquilo que a gente já está sendo proposto para a nossa semana, né, Frei? Com certeza. A oração vem como resposta, né? Isso. Àquilo que nós estamos pedindo. Que você consiga viver plenamente isso, fazer essa experiência de transformação interior. Nosso objetivo é ajudá-lo a rezar o tempo quaresmal. Que você consiga fazer isso de uma forma bonita, bela e sempre iluminado à luz da igreja. E você pode ajudar outras pessoas. Como que eu posso ajudar outras pessoas? Convidando para vir fazer parte do grupo, compartilhando o vídeo de ontem, quarta-feira, o vídeo de hoje, quinta-feira após as cinzas, e falando, olha, assiste, vê se isso não vai fazer bem para você. Fala, olha, assiste, está fazendo tão bem para mim, eu estou entendendo o que é que eu sou chamado a viver nesse retiro quaresmal, nesse tempo de quaresma. Vem caminhar comigo, vem caminhar com a comunidade Jesus Caminho Seguro, com o Frei Everton, tá bom? E assim vai chegando aí muito mais gente. O link de acesso, eu esqueci de dizer ontem, o link de acesso para o grupo Corações Ardentes está abaixo aqui da descrição desse vídeo. Já estava no vídeo de ontem, está no vídeo de hoje também, tá bom? Nós temos 2 grupos, você pode entrar. Se acaso entrar num link ele já estiver completo, né, já com a totalidade de membros, clica no outro link e você vai entrar e lá tem bastante lugar ainda. Então, pode espalhar esse vídeo e esse convite para vivermos o retiro quaresmal aqui conosco, conduzidos, né, pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus, pelo aquilo que a Igreja Nossa Mãe nos conduz através do Frei Everton. Bom, então compartilha, não esquece, se inscreve no canal, deixa lá um comentário, né, Frei, também, que é importante. Você comentar, e é importante você marcar também, né, que assistiu, colocar o link, isso, o like, o joinha lá. Joinha, né, coloque o seu joinha, marque o vídeo, porque aí o YouTube pensa, aliás, entende, porque ele não pensa, né, o YouTube entende que é um vídeo importante, então não se esqueça, joinha, like, comentário, faça tudo isso. Bom, e amanhã, sexta-feira, após as cinzas, eu e o Frei vamos estar aqui e esperamos você e todas as pessoas que você vai convidar para vivermos o 3º dia do nosso retiro quaresmal. Para isso, para a gente se manter firme, reflexivo, orante, penitente, com todas as práticas quaresmais, nós vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Volte para vós o seu rosto e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. Que o Senhor vos abençoe pela intercessão de Nossa Senhora das Dores. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. É feliz quem a Deus se confia. Amanhã a gente se encontra. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Paz e bem.